Olá, gente, tudo bem? Como é que vai você? Espero que você esteja bem, né? Você e a sua família. Tá? Vamos continuar o nosso curso de Eletromagnetismo 1. Então vejam só, apesar desse assunto que nós vamos tratar hoje, que é o assunto de resistência elétrica, ser um assunto normalmente associado com as disciplinas de circuitos elétricos, de eletrônica, né? Como este é um curso de eletromagnetismo para engenharia elétrica e engenharia eletrônica, né? Não é um curso de eletromagnetismo para o curso de bacharelado ou licenciatura em física. Então eu acho que vale a pena a gente expandir um pouquinho mais esse tema do que ele foi estudado aí no nosso material fonte, né, nos nossos livros textos que nós usamos na nossa disciplina. Então vamos dar uma olhada um pouco melhor nesse conceito de resistência elétrica, já que agora a gente já definiu todas as quantidades que a gente precisava para definir resistência elétrica, né? E que quantidades são esses? É o potencial elétrico, tá? E aqui a gente está interessado mais na diferença de potencial entre dois pontos A e B. Então essa diferença de potencial a gente vai dizer que é menos a integral de A até B, seguindo algum caminho dl do vetor E. Então quando eu integro meu vetor campo elétrico entre dois pontos, seguindo um caminho qualquer entre A e B, eu vou encontrar a diferença de potencial entre A e B. Já a corrente eu vou encontrar como a integral em uma superfície da densidade superficial de corrente, JdS. Tá? É óbvio que esse caminho AB e essa superfície S vão depender de qual geometria eu estou falando. Né? E a gente já sabe, claro, das aulas de circuitos elétricos. Se você está cursando eletromagnetismo 1, provavelmente você já cursou circuitos elétricos 1 e você já deve ter cursado física 3 e já foi introduzido para você a ideia de que a resistência elétrica é simplesmente a razão entre o potencial elétrico e a corrente elétrica. Isso significa o quê? Se eu tenho aqui duas regiões que são alimentadas por dois eletrodos, tá? Vamos dizer que eu tenho aqui dois eletrodos. Ele pode ser proveniente de uma bateria, pode ser proveniente de um circuito elétrico, né? Então eu tenho aqui uma diferença de potencial. Vamos dizer que aqui, por exemplo, seja o meu potencial zero. Eu vou usar esse ponto como referência. E esse outro ponto eu vou dizer que está a um potencial V0 qualquer, tá? E vamos dizer que exista entre esses dois pontos um material. Existe aqui um material que é condutivo. Então, se esse material é condutivo, ele terá uma certa propriedade, que é a condutividade sigma, certo? E, obviamente, ele também vai ter uma permissividade, tá? Então, dentro desse material aqui, irá fluir uma corrente elétrica que, se esse potencial V0 é positivo, vai ter a forma canônica seguindo do terminal positivo para o terminal de potencial menos negativo. Então essa corrente aqui será a corrente convencional. Obviamente as cargas que estão se movimentando dentro desse material são os elétrons, né? Então os elétrons se movimentam na direção contrária da minha convenção para a corrente dada do potencial mais positivo para o potencial mais negativo. Se essa condição aqui existe, então eu posso definir a resistência deste corpo como sendo a razão entre esse potencial elétrico e essa corrente elétrica. Então vamos agora supor que nós temos um corpo cuja área de seção reta é constante. Tá? Então vamos aqui imaginar qual será a resistência de um corpo com área de seção reta constante. E a gente vai também fazer uma outra aproximação, tá? A gente vai dizer que o potencial se divide ao longo desse corpo, tá? Se divide ao longo deste corpo de maneira linear. Então nós vamos supor aqui uma área de seção reta qualquer, vamos supor que seja um cilindro, tá? Mas a rigor pode ser qualquer forma, tá? Então vamos dizer que seja um cilindro e vamos desenhar aqui as retas, né? Fazer esse desenho desse cilindro. Não vai ficar perfeito, mas vocês entendem a ideia da coisa. Vamos imaginar que esse seja um cilindro perfeito. Tá? Na verdade, deixa eu desenhar ele aqui bonitinho.
Ok, muito melhor assim, né? E vamos dizer que esse cilindro tenha nas suas extremidades potenciais constantes conhecidos. Então, essa extremidade daqui eu vou dizer que é aterrada. E essa outra extremidade aqui eu vou dizer que está a um potencial V0 constante. Então, existirá aqui uma função que determina o potencial ao longo dos pontos aqui do corpo. Então, vamos colocar aqui um eixo X, certo? Vamos colocar o eixo X nessa direção. Então, existirá uma função V de X. E eu vou dizer que essa função V de X é simplesmente a função afim V0 vezes X. Isso implica que o meu campo elétrico é um campo elétrico que é constante dentro desse material. Por quê? Porque o campo elétrico é menos o gradiente de V0, né? Na verdade, menos o gradiente da função V, né? E o gradiente da função V, será a derivada em relação a x, né? Então esse cara daqui vai ser menos esse próprio V0 na direção AX. Então meu campo elétrico é constante dentro desse material e aponta na direção menos AX. Então, bem, meu campo elétrico, vou desenhar ele em verde aqui, aponta na direção menos AX. Beleza. Enfim, às vezes é um pouquinho difícil desenhar aqui essas retas bem constantes. Mas esse campo aqui vai ser constante e aponta nessa direção. Já sabemos, portanto, que haverá uma densidade de corrente J que aponta na mesma direção de E, que vai ser sigma vezes E. Note que J sempre aponta na mesma direção da corrente convencional. Vamos colocar J em vermelho aqui. Então J vai apontar na mesma direção de E. Tá, esse vetor vermelho aqui será o vetor densidade de corrente J. Como é que eu posso determinar, então, a corrente que flui no interior desse material? Eu vou escolher uma superfície que envolva todo J. Essa superfície pode ser definida mais para a ponta do condutor. Aqui, por exemplo, essa superfície S pode ser definida no meio, pode ser definida em qualquer ponto. Aqui nós estamos escolhendo um corpo que tenha área de seção reta constante, tá? Então, qualquer que seja a superfície S que eu escolho aqui dentro, né, eu vou ter a mesma superfície. Então aqui, só por demonstração, eu vou desenhar ela no meio, mas tenha em mente que essa área de seção reta é igual, né, ao longo de todo o condutor. Então eu vou desenhar ela aqui. Essa será a minha superfície S. E eu vou integrar quem para encontrar a minha corrente? Eu vou integrar JDS. Então a minha corrente elétrica será igual a JDS integrado ao longo de toda a superfície S. Beleza, agora que a gente vai chegar nos nossos resultados, né? Quem é que vai ser essa corrente JDS? Como J é perpendicular a DS e eu estou supondo um J uniforme, ou seja, J é constante em todos os pontos aqui e perpendicular a DS, eu posso dizer que essa integral aqui é igual a J vezes a área S. J, por sua vez, é igual a sigma vezes o campo elétrico, né? E o meu campo elétrico é menos VO vezes AX, tá? Só que aqui, então, esse meu J é quem? É menos VO sigma AX, né? Quando eu faço, no caso aqui, eu estou pegando o módulo de J, né? Então, essa corrente aqui elétrica é V0 sigma vezes S. Opa, acabei de notar que teve um problema aqui na minha equação primeira, tá? Quando eu definir isso aqui está errado. Porque isso aqui só é válido quando esse x é igual a 1 aqui, né? Se eu faço x igual a 0, x igual a 1, então quando x igual a 1, então v de x é igual a v0. Na verdade eu preciso normalizar para um comprimento. Então, por favor, tenham esse desenvolvimento em mente e vamos atualizar essa função aqui só porque eu cometi um erro. Se esse comprimento vai de x igual a 0 até x igual a L, eu preciso que
V de x igual a L seja igual a V0. Então, essa função aqui tem que ser V0 sobre L. Veja se não é isso mesmo, tá? Quando x igual a 0, meu potencial é 0. Quando x igual a L, o meu potencial é igual a V0. Então, tem que ser V0 sobre L, tá? Então, vamos atualizar aqui nossas equações. Perdão aí pelo erro, tá? Então, aqui no caso, esse meu gradiente vai ser a derivada. Então, tudo aqui é constante. Como é constante, onde tem V0 vai se tornar V0 sobre L. E aqui essa corrente será também V0 sobre L. Aí agora vai dar certo. Porque I igual a V0L sigma S. Então daqui ó, eu posso tirar minha resistência elétrica. A resistência elétrica desse corpo será V0 sobre I. E V0 sobre I é simplesmente sigma... como é que é? V0 sobre I vai ser L sobre sigma S. Tá? Vamos lembrar aqui que sigma, a condutância, é o inverso... Desculpa, a condutividade é o inverso da resistividade, né? Então, se a gente escreve como resistividade, isso aqui vai ser ρ L sobre S, que é aquela nossa resistividade, a nossa equação clássica para a resistência, né? Que resistência é igual a ρ L sobre A, mas aqui a gente está usando S como sendo essa área, tá? S como a área da superfície. A gente pode definir a resistividade como ρC para diferenciá-la, né, justamente do nosso ρ, que é o raio cilíndrico, tá? Que é uma coordenada aqui para a gente nessa disciplina. Então vejam só, a gente fez aqui duas aproximações. A primeira delas é que o potencial elétrico depende somente da minha coordenada x, tá? E ele é uniforme, ou seja, ele decai linearmente. Então, quer dizer, uniforme não, ele é linear. Então, ele é uniforme na área e linear com relação a x. Tá? Essa foi a primeira assunção que a gente fez. A segunda é que a área de seção reta é constante. Então, para este corpo, com essas aproximações, a gente pode dizer que a resistência é igual a ρCl sobre S, né? Beleza. E aí, quando se fala de resistência, né, existem também outras formas de fazer. Vamos primeiro dizer qual é a forma geral, né? Se eu tenho aqui, então vou colocar aqui solução geral para resistência elétrica. Então essa resistência aqui, um corpo qualquer, será V sobre I. Esse V é dado simplesmente pela integral em L de E dl, sendo L, né, um caminho que liga os dois pontos desse corpo, dividido pela minha corrente I, que é a integral na superfície de JdS. Só que JdS, né, eu posso escrever como sigma E. Então eu posso reescrever essa equação como sigma vezes a integral na linha de E dl, dividido pela integral na superfície de E ds. Então, somente com o valor do campo elétrico, né, a gente consegue fazer essas duas integrais aqui, e isso vai resultar no nosso, na nossa resistência. Então, essa é a forma geral para qualquer geometria que não necessariamente tenha uma área de seção reta constante. Bem, vamos agora que a gente já definiu resistência, tentar definir potência dentro de um resistor. Então vamos calcular aqui a potência. Bem, o resistor, né, vai ser composto, dentro do resistor a gente vai ter uma série de partículas que vão desenvolver um movimento dentro dessa partícula. Se eu consigo calcular o trabalho realizado por cada uma dessas partículas que se movimenta dentro dessa geometria, eu posso depois somar o trabalho de todas essas partículas e isso vai ser a potência dissipada pelo resistor. Ou seja, a potência eu vou fazer uma soma do trabalho realizado por cada uma das pequenas partículas. Então, P vai ser igual a uma integral no volume, né? Por que eu estou integrando no volume? Eu estou integrando dentro de todo o resistor
do trabalho. Esse Wzinho aqui eu vou dizer que é o trabalho realizado por cada partícula no meu volume dV. Esse W, eu estou colocando ele pequeno porque eu vou dizer que esse W é a minha densidade de potência, certo? Então WP, e essa letra W vem justamente do inglês work. Então isso aqui vai ser a minha densidade de potência dentro do meu resistor. Como é que a gente encontra, né, essa densidade de potência? Então imagine que exista aqui uma pequena carga que está submetida a um campo elétrico, certo? E portanto, como essa carga vai se movimentar, existirá uma força elétrica. E essa força elétrica aqui vai fazer com que essa carga aqui se movimente, gerando um trabalho. A gente sabe que o trabalho é a taxa de variação da energia pelo tempo, né? E aí, como a gente sabe que a energia... Não, calma, gente. Estou falando besteira aqui. Vamos lá. A potência consumida aqui por esse movimento vai ser igual à taxa de variação da energia no tempo, tá? Então, taxa de variação da energia no tempo. Beleza. Como a gente sabe que essa energia aqui pode ser dada por força vezes o deslocamento, e a força sendo constante, eu posso tirar ela dessa derivada, né? Ou seja, a força sendo invariante no tempo, eu posso tirar ela dessa derivada. Então vai ser força vezes o deslocamento, né? Então o deslocamento continua da derivada. Então derivada do deslocamento em relação ao tempo, a força sendo vetorial, então dá esse produto escalar que é força vezes velocidade. Como a força é a carga vezes o campo elétrico, então eu posso dizer que a potência dada por uma partícula vai ser carga vezes o campo elétrico vezes a velocidade. Se a gente colocar Q aqui multiplicando pela velocidade, então eu tenho campo elétrico vezes QU, tá? QU a gente já sabe que é a densidade de corrente J, então a minha potência vai ser E vezes J em um único ponto. Então, portanto, esse é o meu integrando da potência. Quando eu integro isso em todo o volume, aí eu tenho a potência em todo o volume. Então, essa integral aqui será a integral no volume de E vezes J integrado no meu volume dV. E, portanto, a densidade de potência, WP, será o produto interno do campo elétrico vezes a minha densidade de corrente J. Só que veja só, essa integral no volume aqui, se o meu condutor é uniforme, eu posso tomar essa integral como sendo uma integral de linha. Então essa potência aqui, retomando essa integral, P vai ser a integral em L vezes a integral em S. Veja que L vezes S vai dar o meu volume, né? Então eu vou integrar em x, vou integrar aqui nas outras duas coordenadas. Aqui em cilíndricas seria z e ρ e θ. Tá? Desculpa, ρ e φ. Então aqui eu estou integrando em L, estou integrando em S, potência igual a isso aqui, vezes a integral de E, interno J. Para S eu vou ter dV, desculpa, para S eu vou ter ds, para L eu vou ter dl. Certo? Então, ds, dl. Eu posso reescrever essa integral como sendo a integral na linha de E dl vezes a integral na superfície de J ds, se todos esses elementos aqui são regulares, tá? Ou seja, eu estou supondo que dl é sempre perpendicular a ds, que E e J são paralelos, que S é constante em todos os pontos da minha superfície e que esse meu campo elétrico é uniforme. Se eu tenho todas essas uniformidades, então posso reescrever essa equação dessa forma, e aqui a gente reconhece esse cara como sendo o potencial V, a diferença de potencial, e esta integral aqui como sendo a corrente I, e isso dá a nossa equação clássica, potência é igual a tensão vezes corrente. Eu também posso reescrever essa equação substituindo V como I vezes R. Tá? Então, se eu faço essa substituição, então eu encontro outra forma dessa mesma equação, que é potência igual a corrente ao quadrado
vezes a resistência. Tá? Então é daqui que vem essas equações de potência, certo? Então como é que a gente pode encontrar a resistência de um elemento? A gente vai encontrar qual é a sua condutividade sigma, definir uma diferença de potencial V0, calcular a função deste potencial dentro desse material, encontrar o campo elétrico. A partir do campo elétrico, a gente encontra a densidade de corrente, a densidade superficial de corrente. Integrando isso, a gente encontra a corrente I, que, obviamente, como você definiu dessa forma, vai depender de V0, e aí você apenas inverte essa equação até encontrar alguma coisa que seja V0 sobre I, e aí vai encontrar uma expressão para a resistência elétrica de cada uma das geometrias. Beleza, pessoal? Então aqui fica a nossa definição de resistência. Ele é um pouco simples, né, com relação às nossas definições que a gente tem lá em circuitos elétricos, né, mas a gente vai ficando por aqui. Beleza, pessoal? Vai ter ainda mais um outro vídeo hoje sobre um outro tema, tá bom? Que eu vou colocar para vocês logo em seguida, tá? Mas obrigado e até a próxima.